Bom, gente, eu estou aqui fazendo o papel que eu acho que eu tenho que ter como influencer, talvez, como jornalista, o papel do meu trabalho, que é, pelo menos, descrever de uma maneira isenta o que está acontecendo no Brasil. E o que está acontecendo no Brasil é a reinstauração de uma ditadura. Não há a menor dúvida disso. O que tem um monarca nisso? O monarca ia montar um outro cara de anos, né? Lembra, depois da pandemia, o cara fala aquela besteira, o partido nazista teve que fugir do Brasil, perdeu um negócio milionário ele perdeu, né? Que era o Flow. Porque pensa bem, acho que nos últimos 10 anos, na internet, nos últimos 10, pelo menos, não teve nada tão bem sucedido como o Flow. Então, o cara tinha um produto milionário dele, ele foi retirado desse emprego, ele foi exilado, teve que sair do Brasil, e agora ele ia montar um canal depois de tantos anos, e está proibido. O Alexandre Moraes e a Polícia Federal não deixaram, não vai montar o canal, coisa nenhuma. O YouTube, vamos assistir o que ele está falando, gente? Ele foi avisado que ele não tem mais direito de trabalhar no YouTube. Veja, o Estado interferindo numa empresa privada para proibir ela de contratar ou de permitir que alguém trabalhe em qualquer sistema. E isso abre, por isso que eu fiz essa pergunta, né? O Estado quer a morte do monarca? É isso? O cara não tem mais direito de falar? Porque, vejam, eu vou ler para vocês aqui, ó. Ato institucional número 5. Primeira, o que ele instaurou, basicamente? Primeiro, censura prévia institucionalizada. Ninguém podia publicar nada antes do Estado e seu aparato censor decidirem se podia ou não. Isso valia para música, teatro, rádio, jornal, televisão, etc. A gente não vai ter problema agora, eu vou falar por quê. Censura prévia já está acontecendo. O cara não pode falar, ele não tem direito. Eu não quero saber se ele vai falar de quadrinho, de Minecraft, de Platão. Não interessa. Você não pode falar. É o Estado dizendo isso. Segunda coisa do ato institucional número 5, controle de produção cultural. Artistas intelectuais severamente perseguidos e silenciados. Músicas, peças de teatro e livros considerados subversivos eram retirados do ar, censurados ou proibidos. Isso não vai acontecer, né? Porque toda a cultura, a produção cultural, já está na mão do partido que está no poder. Proibição de manifestações políticas, provavelmente agora até fazer um vídeo como esse aqui pode ser considerado, vai saber, né, pelo STF. Não, isso é um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Ele está fazendo crítica a uma decisão que eu tomei. Isso não é admissível. Eu sou Deus. Ninguém se atreva a questionar o que eu faço. Fim do habeas corpus, né? No AI-5, se você era preso porque tinha uma opinião, você não tinha mais, era inafiançável. Você não podia mais sair por fiança, você não podia nem sair com habeas corpus. Tinha que ficar preso. E, por fim, perseguição a jornalistas, artistas, influenciadores, comunicadores, intelectuais, qualquer pessoa que critique o regime. Isso é o ato institucional número 5. Tem alguma coisa parecida que está acontecendo agora aqui no Brasil? O que vocês acham? Gente, é o seguinte, recebi um e-mail hoje do YouTube dizendo que eu não posso mais, fui suspenso, eu não posso mais criar canais no YouTube ou monetizar canais no YouTube por causa dos meus comentários, que foram infelizes sim, mas de maneira alguma foram mal intencionados e de maneira alguma defenderam qualquer ideologia extremista que você possa pensar. E eu sofri as consequências, eu perdi o flow, eu saí da empresa, eu saí do meu programa, eu pedi desculpa. Mereça ou não, ele era uma das pessoas mais bem-sucedidas da internet brasileira, para ser um cara que não pode nem trabalhar mais. Às vezes, mas não acaba as retaliações. Parece que pessoas muito poderosas querem me destruir completamente. E eu preciso da ajuda de vocês, porque isso não é justo, entendeu? Eu errei. Mas as consequências, elas estão muito fora de proporção, gente. Estão literalmente tentando acabar e aniquilar com a minha vida. É isso que é justo? É isso que vocês acham justo? E aí? O que vocês acham? Gente, vou falar para vocês, né? Isso é assustador, porque o cara está sendo proibido de se manifestar.
O cara perdeu um negócio da vida dele por causa do Estado. E agora o Estado não permite que ele trabalhe. O Estado quer que ele morra. Se isso não é um Estado de totalitarismo, eu não sei o que é. E a gente está vendo um monte de gente batendo palma para tudo isso. Mas deixa eu falar uma coisa. Você que bate palma, a censura vai chegar no teu rabo também. Vai cutucar o seu fiofó, o seu tobinha, né? Furico. Você vai ser atingido por ela também. Não é só o Monark. Outro caso aqui, gente, vamos mostrar aqui o outro caso escandaloso. Jornalista Luiz Pablo, lá do Maranhão. Alexandre de Moraes manda invadir a casa do cara, para a Polícia Federal entrar, pegar todos os equipamentos de trabalho dele e vamos trazer para cá. E não interessa, ele não pode publicar mais nada. Está censurado, não pode falar desse caso porque está sob sigilo. Por quê? Porque ele revelou que a família do Flávio Dino usava um carro oficial lá do Maranhão, do TJ, para se locomover. O que não pode. Se o Dino quiser proteger a família dele, protege de outras formas via STF, não via TJ. Ele não tem nada a ver com o TJ. Né? E aí o jornalista é perseguido, pega todos os seus equipamentos com um motivo. Qual o motivo que o Alexandre de Moraes usou para perseguir o Luiz? E está usando, né? Você está colocando, você conseguiu informação de algum meio ilegal. Um jornalista, gente. Um ministro do Supremo questionando, não, e punindo um cara por fazer o trabalho dele. Deixa eu mostrar, não é só isso, não. Não é só isso. Isso já começou há anos, gente. Eu já estou falando disso há anos, desde que eu montei esse canal aqui, desde que eu comecei a falar de política, eu estou falando isso. A gente entrou numa espiral da morte da democracia. Não tem outro jeito, né? E dessa vez não vai ter repressão ao aparato cultural, como teve no AI-5, né? Porque o aparato cultural já está do lado do aparelho repressor, né? Quando você vê uma AGU via senhor Messias, que não tem nem história na advocacia, sabe? Doutorado, uma tese fantástica, foi professor, nada. Foi criado pelo PT para ser um serviçal do partido. Esse cara começou a perseguir uma jornalista porque ela fez um questionamento sobre uma deputada que não aceita que ninguém diga que ela é homem biológico. Você vê, é o aparato, o cara montar um ministériozinho, depois vem choramingar porque não ganhou a cadeira do STF, mais um repressor ali, né? Mais um repressor. Para quê? A gente já tem suficiente. Mas deixa eu mostrar isso aqui é histórico, porque foi quando eu acordei para o que estava acontecendo no Brasil, no sentido assim, de ficar apavorado. Eu já estava vendo, né? Foi quando aconteceu isso, já faz anos, durante aí os julgamentos do 8 de janeiro, vocês vão ver como o Alexandre de Moraes tratou um dos maiores advogados do Brasil de todos os tempos. Não é só de agora, é um cara que está na história da advocacia, né? Falei jornalismo de novo? Não sei. Olha a diferença de liturgia, né? De comportamento. Vossa Excelência me permite, antes de tomar a decisão, agradecendo Vossa Excelência, cumprimentando Vossa Excelência uma vez mais e seus eminentes pares. Ele se chama Alberto Toron, tá? É um criminalista... Cara, é bom. Apenas para dizer duas coisas sumariamente, para não tomar o tempo de Vossa Excelência, também eu, falando hoje em nome do Conselho Federal da OAB, respeito o entendimento de Vossa Excelência, dos seus eminentes pares, mas duas ponderações sumariamente. Primeira, nós sabemos que o regimento interno deste egrégio Supremo Tribunal Federal veda sustentações orais em agravos regimentais. Porém, a Lei 14.365, ela expressamente regulou a matéria de forma diferente. Ambas as leis tratam do mesmíssimo assunto, só que uma é posterior à outra. Agradeço, e esse critério da cronologia deveria prevalecer. Não, doutor, mas o último argumento, presidente, por favor, eu tenho um último argumento. Prevalece o princípio da especialidade que rege a lei, rege o Sim, regimento mas a outra também é do especial Supremo Tribunal Federal. E é posterior, doutor, mas eu só quero dizer uma outra coisa a mais. Toda vez agora que houver um agravo regimental, Vossa Excelência, sabendo que não há sustentação oral,
vier a Como que ele sabe que não há sustentação oral? É isso que eu queria saber. Ele acabou de falar exatamente o contrário, não? O Toron? tribuna, nós realmente vamos complicar Presidente, a questão. Já é subo à pacífico tribuna, isso. com todo respeito, para dizer uma última coisa. Por favor. Este tema é da maior relevância. O tribunal só se eleva ouvindo outras vozes. Obrigado. É doutor. isso. Então, a turma mantém o posicionamento. Constrangedor, né, gente? Constrangedor. A gente não tem mais instituições mandando no Brasil, né? A gente tem pessoas mandando no Brasil. Monarca, boa sorte aí. Se a gente puder fazer aqui, já pagou tudo que você tinha feito. Já pagou, não tem mais nada. Aliás, muito mais mesmo. Não é só desproporcional, é desumano, é doentio o que está acontecendo. Né? Doentio e assustador, apavorante. Pareceu até uma sombra aqui agora que eu vi.